Boa tarde, então, pessoal. Meu nome é Marcos Fanton, eu sou professor de filosofia da UFSM. A gente está de volta no nosso segundo dia do workshop de Python para filósofos, né? Ontem a gente viu, então, a palestra do professor Leonardo Nascimento sobre humanidades digitais e o laboratório de humanidades digitais da UFBA. Esses próximos dias, então, vão ser 3 dias que a gente vai basicamente abordar 3 temas específicos, né, de computação na filosofia, né? Esse primeiro dia vai ser basicamente sobre simulação, né? E para isso a gente convidou, então, os professores Danilo Dantas e o professor Marcelo Maciel para falar um pouco sobre os trabalhos atuais dele, os que eles já vêm desenvolvendo há um tempo. Eu vou fazer uma breve apresentação, então, do primeiro quem vai falar é o professor Danilo, e depois o Marcelo. O professor Danilo, então, ele é formado em jornalismo e tem mestrado e doutorado em filosofia. O doutorado ele foi realizado na Universidade da Califórnia, em Davis, sobre epistemologia computacional. Ele fez doutorado, ele fez estágio de pós-doutorado na UFSM, foi onde a gente se conheceu pessoalmente. Né? Atualmente, o professor Danilo, então, ele é professor na Federal da Paraíba e tem produzido vários trabalhos, né, na área de filosofia computacional e tem vários artigos nesse sentido, né, em particular sobre racionalidade epistêmica e modelos formais de raciocínio, uso de simulações na epistemologia e diversos outros tópicos. Né? E depois quem vai falar, então, é o professor Marcelo Veloso Maciel, que é formado em Ciência Política pela UFPE, fez mestrado em modelagem de sistemas complexos pela USP, né, com trabalhos de modelagem baseado em agentes sobre opinião pública e voto, tem especialização em inteligência artificial pela UFPE, e atualmente ele faz doutorado na Universidade da Califórnia também, mas em Irvine. O professor Marcelo, então, desenvolve vários trabalhos, né, na área de teoria política, teoria social e ciência social computacional, certo? Eu vou passar, então, direto a palavra para o Danilo, que vai começar a apresentação dele, e a gente vai ter, então, depois da apresentação do Danilo, a gente tem um tempo para questões. Vocês podem fazer as questões a todo momento no YouTube, que a gente vai passando essas questões ao final da apresentação do Danilo, certo? Danilo, então, eu vou apresentar esse slide, né? Isso. Ótimo, então a palavra está contigo, fica à vontade. Então, boa tarde, todo mundo. Então, como eu disse, sou Danilo. Eu não vou fazer muita introdução, porque talvez tenha pouco tempo para falar uma quantidade de coisas que eu quero falar para vocês. Então, esse é um artigo em que eu utilizo simulações computacionais para tratar de algumas questões de interesse da epistemologia. Né? Então, esse talvez seja um interesse desse tipo de artigo, é o uso de simulações para questões de filosofia, no caso específico de epistemologia. E o ponto que estou tratando é se o modelo bayesiano de racionalidade é, de fato, o melhor modelo de racionalidade para agentes como nós, né? Então, como esse aqui é um evento, é um workshop de Python para filósofos, eu vou fazer uma apresentação com ênfase em questões sobre a própria simulação e análise dos dados da simulação, né? Não seria esse a ênfase que eu daria normalmente uma apresentação para epistemólogos em geral, né? Mas eu também tentar falar um pouco aqui das conclusões do artigo, né? Não usei Python nas simulações, tá? As simulações foram escritas em Java, mas eu não acho que tem nada de muito complicado que não dá para fazer em Python, tá? São coisas bem simples, na verdade. Tá? Então, aqui. Então, os epistemólogos bayesianos procuram basear normas de racionalidade no cálculo de probabilidades. Né? Vamos chamar essas normas aqui de normas bayesianas. As normas bayesianas mais discutidas são as do probabilismo e condicionalização. Né? O probabilismo afirma que uma função de grau de crença, ou seja, o modo como a gente atribui valores, suas crenças, graus, né, no caso, porque o modelo aqui é de credence em inglês. Então, a função de grau de crença racional deve ser consistente com os axiomas da probabilidade. Né? Não vou entrar aqui em quais são esses axiomas. Já a outra norma, que é a condicionalização,
diz que um agente racional deve atualizar seus graus de crença utilizando alguma forma de condicionalização bayesiana. Tá? Então, as primeiras justificações desse tipo de norma foram feitas através de argumentos do livro holandês. Então, o livro holandês seria uma sequência de apostas, cada uma das quais o agente julga racional, julga justa, na verdade, mas que, em conjunto, levam a uma perda certa de dinheiro. Né? Então, o argumento do livro holandês, ele diz que se você tem crenças que vão contra os axiomas da probabilidade, ou se você atualiza crenças utilizando outra estratégia que não a condicionalização, é possível criar um livro holandês contra você. Né? Também não vou poder entrar aqui muito em detalhes, né, mas Ramsey, acho que na década de 20, e Definetti, na década de 30, propuseram os argumentos do livro holandês para o probabilismo, e Paul Teller, que inclusive foi meu professor lá em Davis, estava se aposentando, ele propôs o argumento para condicionalização na década de 70. Né? Então, a vulnerabilidade a livros holandeses estaria, a princípio, relacionada à minimização de valor prático. Né? Por quê? Porque se você tem essa vulnerabilidade, a princípio, um bookmaker holandês pode vir te explorar para tirar dinheiro de você, porque ele vai te propor várias apostas que você vai julgar justas, mas no final das contas você vai perder dinheiro, com certeza. Né? Então, alguns críticos argumentam que pode até ser o caso da racionalidade prática estar relacionada com o valor prático, mas que a racionalidade epistêmica estaria relacionada a valor epistêmico. Né? Então, daí você teria essa distinção entre racionalidade prática e racionalidade epistêmica. Nas últimas décadas, um grupo de epistemólogos passou a defender o que se chama de veritismo, né? A tese de que o valor fundamental, o valor epistêmico fundamental, é o quanto sua crença é verdadeira e não falsa. Né? Então, o valor epistêmico fundamental tem a ver com verdade, não com outras questões que podem ser tomadas como tendo valor epistêmico, fechamento, coerência, etc. Então, eles propõem esses argumentos de acurácia, é o nome que eu dei, que afirmam que o cumprimento do probabilismo da condicionalização minimizam um tipo de desvalor epistêmico que é a inacurácia. Né? Então, Joyce propõe o argumento de acurácia para o probabilismo, né, em 98, e Lightgeb e Pettigrew propõem o argumento para a condicionalização em 2010. Né? Infelizmente, eu não vou poder explicar melhor esses argumentos. Então, esses argumentos, eles são argumentos de maximização, né, o nome que eu dei, porque eles relacionam, né, tanto os argumentos de acurácia quanto os argumentos do livro holandês são argumentos de maximização, porque eles relacionam racionalidade ao quanto um agente é capaz de obter valor prático ou epistêmico. Né? Então, um ponto importante aqui para o meu artigo é que esses argumentos eles têm 3 pressupostos, pelo menos 3. Né? Que a racionalidade requer maximização de valor em cada estado doxástico, né? Porque eles pressupõem que a falha em maximizar um valor num estado doxástico específico seria suficiente para a irracionalidade. Né? E uma questão relacionada é que os argumentos do livro holandês parecem pressupor que você deve maximizar todos os valores práticos, já que dinheiro talvez não seja um valor prático de tipo prioritário. O segundo ponto é que a maximização de valor é avaliada do ponto de vista subjetivo. Né? Por quê? Porque nos argumentos do livro de Pettigrew, não, de Joyce, por exemplo, ele diz que uma função de crença não probabilística ela é dominada, né, dominada é um termo do teoria de decisão, por uma função de crença probabilística. Né? Só que essa dominação só leva em conta possibilidades que são tomadas como possibilidades pelo próprio agente, né? São possibilidades epistêmicas, então isso é um componente subjetivo. E no caso do argumento tanto de Lightgeb e Pettigrew, quanto os argumentos do livro holandês, tem uma questão ali de valor esperado, né? E o valor esperado, novamente, tem a ver com as crenças do agente, né? Essa esperança de valor é calculada a partir dos graus de crença do agente, né? Então, por isso, também a gente tem esse aspecto subjetivo no modo como eles avaliam o valor, né? Como é que eles avaliam os conjuntos de crença, etc.
E por último, e esse ponto vale mais para os argumentos da acurácia, geralmente se supõe que os agentes são opinionados, ou seja, que eles têm algum valor de crença para todas as proposições que os interessam. Né? Então, esses agentes, eles não suspendem juízo, não retêm crenças. Né? Então, e essa pressuposição tem muito a ver com uma limitação específica da função que eles utilizam para medir valor epistêmico. A gente vai voltar a esse ponto. Tá? Então, esse artigo ele tem dois objetivos. Né? Primeiro é investigar o quanto a justificação que os argumentos de maximização fornecem às normas bayesianas depende dessas pressuposições. Né? E, em segundo lugar, o quanto essas pressuposições são necessárias ou mesmo razoáveis para um estudo da racionalidade. Mas será que só tem essas pressuposições? Então, essa investigação ela poderia comparar como um agente bayesiano, ou seja, um agente que cumpre essas normas bayesianas e um agente que não cumpre as normas bayesianas maximiza um valor prático e epistêmico, né, em situações em que essas pressuposições não valem. E ver, será que ainda assim, em situações em que essas pressuposições não valem, mas valem outras pressuposições que são razoáveis do mesmo jeito, por tentar comentar depois, será que mesmo assim o agente bayesiano se sai melhor? E aí, o primeiro ponto é escolher qual seria esse agente não bayesiano. Né? Existem vários sistemas formais que modelam o raciocínio incerto de maneira que desviam da probabilidade. Sei lá, cálculo de possibilidade, lógica não monotônica, tem vários. Né? As lógicas não monotônicas estão entre aquelas que mais se desviam da probabilidade, né? Até porque não tem valor contínuo, etc. Então, eu vou me concentrar numa versão trivalente, né, do Logic Programming, que é uma lógica não monotônica com aplicações computacionais. Bem simples, uma lógica não monotônica bem simples. Isso tem alguma importância no artigo. E, obviamente, trivalente, né, porque eu quero usar o terceiro valor de verdade para modelar a suspensão de crença ou retenção de crença, algo desse tipo. Né? Então, a comparação ela pode ser feita, por exemplo, utilizando as ferramentas da epistemologia computacional. Né, por alguns motivos que eu discuto no artigo, mas então eu projetei algumas simulações de computador desses agentes enfrentando uma versão epistêmica do mundo de Umpos. Né? O mundo de Umpos é uma classe de problemas utilizado na literatura de inteligência artificial para estudar o raciocínio incerto. Né? Então, só repetindo, o primeiro agente é o agente bayesiano, que cumpre as normas bayesianas, e o segundo agente é o agente não monotônico, que não cumpre as normas bayesianas e, além do mais, não é opinionado. Né? Ele retém crenças. E a ideia é discutir os pressupostos por trás desses argumentos, incluindo a própria medida que eles utilizam de valor. Né? Então, fazendo aqui nossa rota, né? Primeiro eu vou apresentar a versão epistêmica do mundo de Umpos, e depois eu vou discutir um pouco as medidas de valor epistêmico. Depois eu vou discutir a implementação desses modelos em uma simulação computacional e apresentar os resultados. Né? Um pequeno spoiler é que o agente não monotônico vai se sair melhor do que o bayesiano em uma das condições e em uma das medidas de valor. E, por fim, talvez eu não vou fazer isso tanto aqui, porque não vai dar tempo, discutir como é que esses resultados impactam nessas suposições e impactam nas normas bayesianas em geral. Né? Então, vamos falar aqui do mundo de Umpos. Né? Então, o mundo de Umpos, como eu falei, é uma classe de problemas utilizada na literatura de inteligência artificial para estudar o raciocínio incerto. Né? O mundo de Umpos é uma caverna. Na verdade, é uma matriz, mas vamos fingir que é uma caverna, composta por salas conectadas por passagem. Então, como nessa primeira figura aí, né? Uma caverna de 4 salas por 4 salas. À espreita, em algum lugar da caverna, está o Umpos, né? Que é um bicho que mata que entra na sala que ele está. Então, a gente não pode entrar na sala que está o Umpos, senão ele morre. Nessa primeira figura aí, o Umpos é a caveirinha. Só que outras salas contêm postos, que são as bolinhas pretas aí, que também matam quem entra. E a única característica redentora do mundo de Umpos é que é uma barra de ouro, no caso aí o cifrão, em algum lugar da caverna. Né? Então, o agente, que é o triângulo, ele
morre se entrar no lugar onde tem um humus, morre se entrar no lugar onde tem um poço, e ele tem que achar o ouro, né? Ele começa ali no 00, que é a entrada da caverna, e ele tem que achar o ouro que vai ser colocado de maneira randômica, né? Os poços também, e o humus são colocados de maneira randômica. Só que, como é que ele pode saber onde é que está o humus, onde é que estão os poços, né? Nas salas ao redor da sala onde tem um humus, tem fedores, vamos dizer assim. É o tio aí da segunda figura, né? E nas salas, ao redor das salas onde tem os poços, tem as brisas, né? Que são o tio duplo nas figuras, né? Na segunda figura. Então, o agente ele tem que coletar essas informações indiretas sobre o local onde está o humus e daí tentar inferir onde é que está o humus e onde está o ouro, né? Onde é seguro ir até ele encontrar o ouro. Então, por isso que ele é um ambiente que tem a ver com um raciocínio incerto, né? Porque você não tem acesso, ele é parcialmente observável, né? Então, a terceira figura mostra as informações que estão disponíveis para o agente, né? Vamos imaginar que ele foi naquelas salas que estão em branco, então ele sabe que tem dois fedores ali, uma brisa, de onde ele pode inferir que tem um humus ali, tem um poço ali, ele não sabe ainda onde é que está o ouro, né? Então, o único objetivo nesse problema é explorar a caverna, encontrar o ouro e escapar com o ouro. Só que esse é um objetivo prático, né? Então, como eu estou querendo também estudar racionalidade epistêmica, eu desenvolvi essa versão epistêmica que tem um objetivo adicional, que é formar o conjunto de crenças mais abrangentes e precisos sobre a caverna, né? Então, o mundo de humus epistêmico também tem uma camada adicional de incerteza, né? Também adicionei isso, que há uma pequena probabilidade de um agente perceber o que eu chamei de brisas aleatórias, fedores aleatórios, né? Cuja posição independente da posição do humus e dos poços, né? Então é um pouquinho mais difícil o problema como eu coloquei. Marcos, você pode botar o vídeo? Então, tem um videozinho aqui da simulação rodando. Antigamente eu tinha feito essa versão aí mais bonitinha, que é com um GIFzinho. Tem que dar play. Acho que eu dou play. Sumiu. Aí. Tinha feito essa versão mais bonitinha com GIF, então você está vendo ali os rosinhas são fedores, os tornadinhos são brisas, então ele já sabe ali que o monstro está ali, né, no meio, então ele não vai ir ali, né, e obviamente também isso aí eu coloquei um lag, né, porque o computador resolve isso em menos de um segundo, né, eu coloquei um lag só para a gente ver ele resolvendo. Achou o ouro, e aí ele vai embora. Seria interessante se eu colocasse para você para ver também o estado doxástico dele, né? Não lembro se isso daí era o agente bayesiano ou o agente não monotônico, e a caverna, no final das contas, era assim, né? Essa é uma caverna 4x4. Tá? Pode voltar para o slide. Então, como eu estava falando, a medida de desvalor epistêmico que se utiliza na teoria da utilidade epistêmica é uma medida de desvalor, né? Ou seja, é inacurácia. Então, a ideia seria minimizar a inacurácia. Então, a inacurácia é tomada como a diferença entre esse seu conjunto de crenças e o conjunto de crenças ideal. Né? Ou seja, o conjunto de crenças que só tem crenças verdadeiras, tem graus de crenças de 100% nas verdades e graus de crenças de 0% nas falsidades. Né? Essa diferença seria seu grau de inacurácia, né? Quanto você falha em chegar no agente ideal. Essa medida, ela não é adequada para o nosso estudo, por quê? Porque o agente não monotônico ele pode reter crenças. Né? E reter crença é uma maneira barata de minimizar a inacurácia. Né? Um cético total ele tem zero inacurácia, simplesmente porque ele não tem crenças. Né? Então isso torna essa medida ruim. E além do mais, se inacurácia fosse a única medida de desvalor epistêmico, o agente não monotônico não teria também razão de explorar a caverna. Para que eu vou formar crenças novas? Né? Já que ao formar crenças novas eu posso aumentar minha inacurácia, mas nunca diminuir. Né? No caso do agente bayesiano, não. O agente bayesiano ele é opinionado. Né? Então ele já começa a simulação, a gente vai ver depois, com crenças, com um grau de crença sobre todas as salas. Né? Ele só vai mudando o valor. Mas o agente não monotônico ele tem essa capacidade de adicionar novas crenças e reter crenças, né? Ou seja, suspender o juízo, algo desse tipo. Então, por isso, a noção de inacurácia
ela não é adequada, né? Então você tem que ter uma função, eu chamei de função alética, é só um nome, né? Na verdade, você tem que ter dois valores aí. Um valor de abrangência do seu conjunto de crença, né? Um valor de T, um valor, quantidade de verdade que você tem no seu conjunto de crença. Um valor de F, que seria a quantidade de inacurácia. Você tem que ter uma função que mexa com esses dois valores e te dê um valor final, né? Esse ponto aqui, acho que eu vou pular, né? O valor de T e F, eles são calculados de diferentes maneiras, né? Na teoria da atividade epistêmica, eles utilizam esse score de Brier, né? Seu F, na verdade, não é simplesmente se é verdadeiro que P e eu tenho crença de 0,6 que P, a princípio você pode pensar que meu F é 0,4. Mas por motivos que a gente não tem como discutir aqui, o pessoal dos Bayesianos lá, eles pensam que não. Na verdade, tem que ser 0,4 a quadrado, né? Que é ponto 36. Não, 4 vezes 4, 16, né? 16. Ponto 16. Então, você tem diferentes score rules, que é o Brier, o linear, o logarítmico. O único ponto que eu vou falar aqui é que para tentar manter meus resultados como independente dessas escolhas, aí eu coloquei todos, tá? Eu medi todos. E aí a gente vai ver nos gráficos todos eles. E sobre a função alética, né? Ela tem que ter dois requisitos muito básicos, né? Ela tem que variar diretamente em relação ao T, ou seja, quanto mais verdade você tiver na crença, melhor. É isso que eu quero dizer quando eu falo. Se T' for maior que T, seu valor alético, o valor alético de T' e F tem que ser maior do que o de T e F. E ao contrário, falsidade é ruim, quanto menos falsidade, melhor, né? A função mínima que cumpre esses requisitos é bem simples, P menos F. Só que essa função também tem alguns problemas para a gente, porque ela é unbounded, né? Ela não tem limite nem para cima nem para baixo. E como eu vou querer comparar agentes em cavernas de tamanhos diferentes, agentes com números de crenças diferentes, a comparação ia ficar escondida nos valores absolutos de T e F, né? E aumentar o valor simplesmente porque tem mais proposições para serem acreditadas, né? Então, tem que ter algum denominador aí, né? Tem que dividir por alguma coisa para poder normalizar isso daí. E eu acho que tem duas maneiras que eu julguei razoáveis de fazer isso, né? A primeira é dividir por T mais F. T mais F seria, sei lá, a quantidade de compromisso epistêmico que o sujeito tem. E o C aí, por outras questões também, mas para não dividir por zero, tá? Mas tem outras questões também o C. E a outra possibilidade é dividir por N, em que N é o número máximo de proposições possíveis, né? Claro, na vida real, o número máximo de proposições é infinito, né? Então não dá para fazer essa divisão. Mas no mundo aí de brinquedo, tem um número máximo, né? Que é a quantidade de salas ali, vezes postos, uncos, cada coisa que você pode ter formar crianças e você vai ter um número máximo de proposições, né? Essa primeira função aí foi proposta por mim mesmo, né, em um artigo de 2020. Essa segunda função aí ela é usada na literatura sobre verossimilhança, né? Então, eu também vou utilizar as duas funções, tá? Então, para dizer que essa medida aí de valor alético diz respeito à racionalidade epistêmica, né? Estou multiplicando por 1000 aí só para ficar mais simples, né? Em vez de ficar pegando um número quebrado, 1,8, é melhor pegar, sei lá, 1800, né? Em vez de pegar 0,5, pegar 500. Então, por isso. E o valor prático é bem simples a medida, é simplesmente, se o cara achou o ouro, ganha 1000, se o cara morreu, perde 1000, né? Então, você tem um trade-off, né, entre achar o ouro e morrer. O agente ele tem que julgar quando é que vale a pena entrar numa sala que pode ter o uncus e matar ele, mas se ele não entrar, talvez ele não ache o ouro, né? E só o último ponto é que essa existência de brisas falsas e fedores falsos, ela pode ser tomada como uma característica do ambiente, né? Ou seja, simplesmente no ambiente tem isso. Mas você também pode tomar isso daí como uma característica da percepção do agente, no sentido de que a percepção tem uma chance de retornar um falso positivo permanente, né? Um tipo de ilusão, né? Então, de alguma forma, você
colocar essas brisas falsas, fedores falsos, você está também medindo como é que esses modelos lidam com percepção falha, né? O que pode ser interessante, tá? Então, eu vou falar muito rápido sobre os modelos, tá? Não tem como eu entrar em detalhes aqui, mas o modelo bayesiano, como eu falei, tem as seguintes características, né? As crenças têm valores contínuos entre 0 e 1, que são graus de crença, são credências, né? Isso é um ponto central do modelo bayesiano, e um agente racional tem que cumprir o probabilismo e a condicionalização, né? Então, perceba que o agente bayesiano que vai ter na nossa simulação, ele possui crenças bastante refinadas, né? Ele é capaz de ter 0,33333 grau de crença, né, em determinada coisa, e ele cumpre tanto o probabilismo e a condicionalização. Segue-se disso que ele é opinionado, né? Porque se você só atualiza por condicionalização, não tem como você adquirir crenças novas, tem como você só mudar. Não existe a atualização por condicionalização da ausência de um valor de crença para um valor de crença, né? E da mesma forma também, se você tem uma função de graus de crenças, né, em oposição a uma função parcial, você tem um grau de crença sobre tudo que está na sua agenda, né, tudo que te interessa. Tá? Então, essas são as características, né? O agente, a descrição dele está aí, tá? As primeiras 3 aí são as crenças não condicionais que ele tem no começo de cada trial, né? Perceba, vamos pegar aí o B6, por exemplo, ele acredita que não tem nem postos, né? Não tem postos em 00, não tem umpos em 00 e não tem ouro em 00, porque 00 é a entrada da caverna, né? Então, faz parte das regras do problema que não tem postos, ele sabe disso. A princípio, a probabilidade de ter postos em cada sala é de 10%, mas eu vou mudar isso, né? Quando eu mudar isso, vou mudar isso aqui também nas crenças iniciais do agente. Ele também tem esse grau de crença, né? Tem grau de crença de 10% de que há postos nas salas que não são as 00. Né? E o Umpus, ele é posicionado em algum lugar randômico que não seja no 00. E ele também, ele simplesmente usa aqui um princípio da indiferença, né? O Umpus está, a probabilidade dele estar em qualquer lugar é 1 sobre as possibilidades que ele pode estar. E as outras crenças ali são as crenças condicionais, né? Como é que ele calcula, né? Esse 0,01 também é o que a princípio seria a probabilidade de brisas randômicas, né? Eu também vou mudar isso, e quando eu mudar, vou ter que mudar aqui. Então, a gente no monotônico, ele é diferente, né? Porque as crenças dele são crenças cheias, não são credências, só tem 2 valores possíveis, ou é 0 ou é 1. Ou ele acha que tem poço, ou ele acha que não tem. Não tem 50% de chance. Ou tem poço ali ou não tem. Né? Só que ele tem o D2 aqui, está falando uma segunda característica dele importante, que ele é capaz de suspender a crença. Ele pode nem acreditar que tem, nem que não tem. Ele pode falar, não sei, não tenho resposta para essa pergunta. Ele pode reter juízo. Isso o torna diferente do bayesiano. O bayesiano sempre vai ter um grau de crença qualquer. É 0,1, é 0,01, é 0. Mas sempre vai ser algum grau de crença. Né? E o agente bayesiano, ele tem essa coisa que ele pode adicionar e tirar crenças. Né? Ele pode ganhar novas crenças e pode retirar dadas evidências. Né? Então, o agente não monotônico, ele tem estados doxásticos bem menos refinados que o bayesiano. Né? 0 e 1. O outro tem infinitos valores possíveis. Outra diferença é que o agente não monotônico, ele não necessariamente é opinionado. Né? A gente vai modelar isso usando um terceiro valor, né? Além de 0 e 1, a gente vai usar um valor. Na verdade, não é um valor, né? Em Java, pelo menos, é o nulo. Né? Nulo é a ausência de valor, é um valor nulo. Então, vai ser 0, 1 ou nulo. Nulo quer dizer, na verdade, que ele não tem crença naquilo dali. Então, é ausência de crença. Então, como eu falei para vocês, que eu estava usando Logic Programming, né? Então, isso aqui tem mais a ver com a sintaxe do Logic Programming, etc. São condicionais em que os antecedentes sempre são conjunções de algo e essa cláusula aí, AB, que quer dizer não há nada normal, etc. É uma lógica bem simples, em que você pode fazer os modus ponens, você pode sempre supor que o AB realmente é falso, mas se você tiver evidência, aí o AB se torna verdadeiro e você não pode fazer os modus ponens, né?
não vai dar para entrar aqui, mas aqui seria como é que descreve esse agente, bem simples também, né? Então, o agente bayesiano, ele é bastante padrão, né? Depois eu vou falar aqui um pouco mais como é que o agente não monotônico raciocina, quando eu vou falar da simulação. Vou explicar um pouco como é que é o algoritmo dele, que é bem simples. Na verdade, aqui está uma parte do algoritmo dele, né? Aqui é o algoritmo dele de como ele lida com compostos, né? Aí você vê aqui, primeiro tem um if statement aqui, if breeze, ou seja, se ele sentir uma brisa, então para cada um dos vizinhos, né? Para cada um de i igual a zero a esse vetor aí, neighbors, se ele não tem crença naquele lugar, naquele local, né, se eu já não acredito que ali não tem um poço, né, eu vou memory set a crença em poço para 1. Né? Então, se eu vi uma brisa, simplesmente se ele viu uma brisa, ele acredita que em volta tem poços, vários poços em volta, a não ser nos lugares que ele já sabe que não tem. Né? E o else aqui, se ele não sentir uma brisa, daí ele vai dizer que não tem poços em volta. Então, você vê que é um algoritmo bem simples. Né? E é bem interessante isso, porque eu quero mapear meus resultados muito simplesmente pelo fato dele poder suspender crença, porque o modo como ele raciocina é muito mais simples do que o bayesiano, é bem mais pueril, né? Então, os agentes, eu implementei esses agentes bayesianos não monotônico numa simulação de computador, e os agentes possuem 4 módulos: percepção, memória, cognição, prática e epistêmica. Percepção e memória é bem simples, eu só fiz esses módulos porque eu ainda tenho uma esperança de, quem sabe, no futuro, trabalhar com módulos mais realistas sobre percepção, sobre memória. Então, eles estão lá, mas eles não fazem nada, na verdade. Percepção, se eu vi uma brisa, simplesmente manda para a memória que tem uma brisa, a memória guarda que tem uma brisa ali. Não tem nada acontecendo aqui. A cognição prática, ela constrói e executa planos, aí precisa de algum algoritmo, um algoritmo de pathfinding do Dijkstra, né, para, por exemplo, escolher o caminho que ele vai na caverna, ele tem que escolher para qual lugar ele vai se mover, então aí tem que ter uma função de utilidade, etc. No artigo tem, isso aqui não vai ter como falar. Né? Cognição epistêmica, que é o ponto central aqui. A cognição epistêmica do bayesiano é baseada no bayesianismo. O algoritmo que ele usa é um algoritmo bem normal de cálculo a partir de redes bayesianas causais, né? Um algoritmo padrão, né? Bem mais complicado do que esse aqui, para eu colocar aqui. Já a gente não monotônico, eles utilizam um algoritmo bem simplista, né? Como eu falei, esse aqui é o modo como ele lida com postos. O modo como ele lida com umpos é um pouquinho mais complicado, porque ele não pode concluir que tem vários umpos em volta, porque só tem um, né? Ele sabe que só tem um, seria irracional para ele fazer isso. Então, como é que ele faz? Simplesmente ele mantém o que eu chamei de matrizes de suporte e ele vai contando para cada sala quantas evidências tem de que o umpo está ali. E aí, quando tem uma sala que tem mais evidência que as outras, ele conclui, ó, tá ali, porque tem mais evidência ali. É simples assim. Se tiver várias com evidência igual, ele vai suspender o juízo. Quando tiver uma que tem mais evidência, então cada vez que ele acha um fedor novo, ele recalcula essas evidências e simplesmente vê onde é que tem mais. Então, aquele modelo ali de logic programming, no final das contas, é isso aí que ele faz, tá? É bem simples. Então, a simulação, ela gera uma caverna aleatória em cada tentativa e funciona como um loop, né? Cada loop, ele dá ao agente as percepções. Ó, tem brisa aí onde você está, não tem fedor, não tem. Então, o agente ele vai pegar isso daí, atualizar suas crenças e retornar uma ação. Eu vou me mover para tal lugar, eu vou embora, eu vou me virar. E aí ele vai mandar uma ação para a caverna atualiza seu estado a partir daquela ação, volta a mandar as percepções, e aí vai. O loop é até ou a gente morrer, né? Quando a gente morrer, acaba o jogo, dá a pontuação, ou a gente sai da caverna. Né? Geralmente ele sai da caverna. Ele pode sair da caverna com ouro ou sem ouro, né? Se ele julgar simplesmente que não dá para pegar o ouro, e muitas vezes não dá para pegar o ouro, porque o ouro ele pode estar cercado de poços, por exemplo. E nessa hora a gente tem que decidir ir embora. Ó. Não vale a pena tentar pegar ouro, porque se eu for pegar ouro eu vou morrer.
Então, as simulações, como eu falei, foram escritas em Java, os gráficos foram feitos em Grace, programa normal de Linux. Acho que tem para Windows também, tem para Windows também. E eu simulei 3 condições, né? Esse ponto aqui é interessante. A primeira condição, eu deixei a probabilidade de posse, né, PRP, fixa em 0,1, né, 10%, e a probabilidade de brisas e fedores aleatórios, né, que é o PR-rand, rand de randômico, né, em 0,01. Então, a princípio, tem 1% de chance de ter uma brisa aleatória em cada lugar. E aí eu fui mudando o tamanho da caverna, de 2 até 10, né, somando sempre em 1. Né? Então, o gráfico vai ter, o EXX vai ter 10 coisinhas. Né? Na condição 2, C2, a probabilidade de poços é fixa e o tamanho é fixo em 6, ou seja, uma caverna média, né? Entre 2 e 10, 6. E a probabilidade de brisas randômicas, servidores randômicos, essa que varia, de 0 a meio. Imagina, 50% de chance. Quando você está com uma percepção que tem 50% de chance de dar um erro, já é bem severo, né? Então, a ideia aqui é ver como é que a primeira condição é para ser tipo uma condição normal, né? Olha, só para percepção pode errar, mas nem tanto. Dá para explorar a caverna, porque não tem tantos postos assim. A segunda condição, ela é para ver como é que esses agentes lidam com percepção falha, né? E já a terceira condição, C3, a probabilidade de brisas randômicas e fedores randômicos é fixa em 0,01. A caverna também é, de novo, uma caverna média, 0,6. E a probabilidade de poços que aumenta, né, de 0 até 1. Né? Claro que quando a probabilidade de poços é 1, não dá para explorar a caverna. Né? Você vai entrar na caverna, vai ter poços. Do seu lado, você vai voltar. Né? Então, a questão aqui é saber como é que esses agentes lidam com a ausência de evidências. Né? Quanto mais poços você vai tendo, mais é difícil coletar evidências. Menos evidências vão estar disponíveis para você, porque você vai ser capaz de explorar uma parte menor da caverna. Né? E vai chegar um momento em que os poços vão impedir sua exploração. Né? Então, os resultados. Aqui são alguns pontos sobre os scoring rules, eu vou pular. Aqui os resultados, né? Resultados do Bayesiano e aqui o do não monotônico. Aqui eu botei tudo junto, né? Assim que está no artigo, mas eu vou separar, vou falar deles separados, tá? Então aqui, aí você vê as linhas são condição 1, condição 2, condição 3, e as colunas são o valor alfa, né, que é a função dividida por T mais F, o valor beta, que é a função dividida por N, e o score. Né? Aquela quarta coluna pode deixar quieto por enquanto. Aí você tem várias curvas no mesmo gráfico, né? Porque aí são os diferentes scoring rules, né? As cruzes são o pre-score, o score quadrático, os x são o linear, e os círculos são linear é o círculo, as cruzes são o logaritmo e os x são os BRIA. E sempre tem aqui também um pontilhado. Né? O pontilhado, na verdade, é a sombra do outro agente, né? Para possibilitar a comparação melhor. Né? Então, você pode ver, por exemplo, que na condição 2, o agente bayesiano ele vai melhor do que o não monotônico nas 3 condições. Né? Porque o pontilhado sempre está menor do que todos os outros. Né? Na condição 1, nem tanto. Na condição 1, o pontilhado está mais ou menos um pouquinho maior do que uma das 3 coisas. Né? E no caso do agente no monotônico, por algumas questões, o fato dele só ter crenças de 0 e 1, acaba que os 3 scores dão os mesmos resultados para ele. Né? Então, dá uma linha só. Então, as várias linhas aí que você tem pontilhadas são os resultados do agente bayesiano. Tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho. Tem quanto tempo ainda? 10 minutos, mais ou menos, Danilo. Tá. Então, vou falar aqui das condições depois, qualquer coisa que vocês quiserem. Tem até uma versão maior. Eu gravei um vídeo com essa condição para ver quanto tempo dava e tem uma versão maior lá. Tá, então, a condição, como eu falei, é a condição normal, né? Em que a evidência é relativamente informativa e é relativamente acessível aos agentes. Né? Então, você vê que nessa condição, vamos pegar aqui só os valores alfa, né? Primeira função, que é a primeira coluna.
o Bayesiano vai melhor que o não monotônico em 2 scores e vai igual no terceiro, né? Basicamente isso, né? Já nos valores beta, o Bayesiano vai melhor nos 3 scores. E outro ponto interessante, então tem 2 pontos aqui que a gente pode comentar sobre esses resultados aqui. Nesse caso aqui, as 2 funções elas divergem, mas nem tanto. Nas 2 funções meio que dizem que o Bayesiano é melhor, né? E os gráficos eles meio que têm os mesmos formatos, né? Vão tipo, caindo assim, para níveis diferentes, tudo bem, mas ainda assim. Porque a gente vai ver que vai ter uma condição em que as funções vão divergir fortemente. Tá? Nessa daqui, nem tanto. O terceiro ponto é que o fato do agente Bayesiano ser melhor em valores beta e ser um pouquinho melhor em valores alfa não impacta o score. Né? Os agentes têm o mesmo score. Né? Você pode ver que no comecinho ali o não monotônico é um pouquinho melhor, aí no meio o Bayesiano é um pouquinho melhor, no final no monotônico é um pouquinho melhor, mas bem pouquinho, né? Por mais que eu rodei 50 mil trials para cada condição da caverna. Né? Então, por mais que eu tenha feito um número grande de trials, ainda tem uma pequena flutuação. Isso aí é bem pouquinho, não dá para dizer que é realmente melhor, coisa de 2% melhor, algo desse tipo. Tá? Então vamos aqui na condição 2. Então, a condição 2, aí que o Bayesiano vai melhor que o não monotônico nas 2 funções. Né? Aqui também é um resultado bastante claro. Né? Você vê que se você pegar né, de cima é o Bayesiano, de baixo é o monotônico. O Bayesiano vai melhor nas 2 funções. Isso é o ponto alto do modelo Bayesiano, né? Que é como lidar com a informação com evidência incerta. Né? Por que o Bayesiano vai melhor aqui? Porque o Bayesiano leva em consideração a possibilidade de brisas e fedores aleatórios, quando ele vai condicionalizar. Isso leva em conta na condicionalização dele. O Bayesiano não, o Bayesiano é meio burrão, né? Se tem uma brisa aqui, então tem postos em volta. Não importa se a brisa é aleatória ou não, ele não tem essa capacidade. Então, por isso ele vai pior, né? E aqui também, as funções elas divergem um pouco, né? Você vê no primeiro gráfico aí o Bayesiano ele cai mais reto, no outro ele apesar de cair mais rápido, ele cai estabilizando, mas assim também não é uma diferença muito grande, né? Até porque no caso do Bayesiano você consegue, eu simulei até cavernas com 100 por 100, e elas acabam, os gráficos acabam que vão dar no mesmo lugar, mais ou menos. E aqui outro ponto é que o fato do Bayesiano ser melhor do que o não monotônico, epistemicamente, tem influência no score. Né? Não é tão forte, mas tem. Você consegue ver que o score do Bayesiano é cerca de 20% maior em alguns pontos do que o do monotônico. Né? Ele está sempre um pouquinho mais alto. Então, de fato, essa informação que ele tem extra, ele consegue achar o ouro mais. Né? Agora vamos para a condição interessante, que é a condição 3. Por quê? Porque nessa condição, primeiro, as funções divergem. Se você pegar a função alfa, você vê que tanto o gráfico do Bayesiano como do não monotônico tem uma forma de U. Primeiro ponto. Segundo ponto, o não monotônico vai melhor do que o Bayesiano. A partir de determinado ponto, né? A partir de 0,3, 0,35. Já no caso da função beta, o gráfico do Bayesiano tem forma de U, do mesmo jeito, só que o do não monotônico não tem. E o Bayesiano é melhor. Então aqui você tem uma divergência real entre as 2 funções. Né? E o outro ponto é que isso não tem diferença no score. O score é precisamente igual dos 2. E aí, essa questão aqui, ela tem um papel central. Essa diferença aqui tem um papel central na nossa discussão. Né? Porque o primeiro ponto que eu preciso saber é qual função, então, está correta. Né? Porque se a função alfa estiver correta, a gente tem um resultado interessante aqui. Você tem uma condição em que o Bayesiano, em que o agente não monotônico sai melhor. O agente que não cumpre as funções, as normas bayesianas, se sai melhor do que um agente que cumpre as normas bayesianas. Então, isso aí é um problema para as normas bayesianas. Né? Se a função beta estiver correta, aí não, né? O Bayesiano sai melhor.
E aí, no artigo, eu tento dar 3, aqui, né, o desacordo que se dá e tal. E o motivo desse desacordo, né? Então, na condição 3, o que acontece é o seguinte: quando a quantidade de poços é muito alta, a exploração se torna impossível, de modo que os agentes não têm evidência disponíveis para eles. Né? Então, essas funções elas parecem concordar no que os agentes devem fazer quando eles têm evidências, né? No caso, condição 1 e condição 2. Mas elas discordam no que os agentes devem fazer quando eles não têm evidência. Né? Quando os agentes não têm evidência, o que eles fazem? Eles mantêm suas crenças iniciais. E aí, no caso, as crenças iniciais do agente bayesiano, muitas vezes são aplicações do princípio da indiferença, como eu falei. Já as crenças iniciais do agente não monotônico são basicamente retenção de crença. Como ele não tem evidência, ele não formou crença. Né? Então, a função alfa, ela premia suspensão de crença. No caso em que você não tem evidência. A função beta, ela premia indiferença, né? Ou seja, dividir seu grau de crença pelo número de possibilidades. Né? E é interessante que elas dividem só nesse ponto, né? Então, é bem localizado. E aí, no artigo, eu tento propor 3 argumentos de por que a função alfa é melhor. Tá? Primeiro argumento de argumento prático, que é o seguinte: ora, na condição 3, quando tem muito impostos demais, o agente bayesiano ele tem muito mais crenças do que o agente não monotônico. Por quê? Porque ele já começa a tentativa com várias crenças indiferentes que ele formou utilizando o princípio da diferença. E o não monotônico começa a tentativa com poucas crenças, né? Ele só forma crenças quando instado pelas evidências. Então, o agente bayesiano tem muito mais crenças. Porém, na condição 3, essas crenças extras que o bayesiano tem, não tem nenhum valor prático, porque o score é igual, não ajuda ele nada. Então, de alguma forma, a função alfa, a função beta está premiando o bayesiano por ter crenças sem valor prático, a função alfa está premiando o bayesiano, o não monotônico, por não ter crenças sem valor prático. Né? Então, do ponto de vista pragmático, a função alfa seria melhor. Mas, obviamente, isso daí parece pressupor um tipo de infiltração pragmática na noção de racionalidade, que não é lá muito aceita, né? Os epistemólogos tendem a distinguir bastante, tendem a distinguir racionalidade prática de racionalidade teórica. Né? Então, mas aqui eu acho que é um ponto a se desenvolver. O segundo ponto, o segundo argumento, é o argumento cognitivo. É o seguinte: ora, um aspecto fundamental da nossa situação cognitiva é que nós temos limites fixos na nossa memória, por exemplo, no tempo que a gente tem para raciocinar. Né? A racionalidade epistêmica parece exigir de racionadores finitos, como a gente, uma forma de parcimônia cognitiva, ou seja, que a gente consiga converter eficientemente recursos cognitivos escassos em valor epistêmico. Só que o que acontece no modo como a nossa memória funciona, né? A princípio, a gente não tem um limite fixo de quantidade de coisas que a gente pode guardar na memória. Porém, tem um fenômeno chamado interferência, que é o seguinte: quanto mais a gente vai adquirindo novas memórias, isso dificulta nosso processo de lembrar, o retrieval de memórias antigas. Né? Então, você adquirir nova informação torna mais complicado você recuperar informação antiga. Né? Então, supondo aqui que crença envolve memória, de algum sentido, cada crença nova que você adquire, isso impacta suas crenças antigas. Né? E essa limitação cognitiva é modelada pela uma adoção de uma recompensa decrescente, assim, para o número de crenças verdadeiras. Ou seja, você tem uma recompensa decrescente por acreditar demais, tem muitas crenças. E exatamente isso que a função alfa exibe. Então, você vê aqui, você tem alfa de t mais 2f menos alfa de t mais 1f, ou seja, o valor da segunda crença verdadeira, ele é menor do que o valor da primeira crença verdadeira. Então, cada crença verdadeira que você vai ter, ela diminui de valor. Né? Então, isso parece modelar essa limitação. E a função beta, não. A função beta, o valor de uma crença verdadeira nova é sempre 1 sobre n, é o mesmo valor.
Então, a função alfa, mas não a função beta, parece premiar parcimônia cognitiva. Nesse sentido, também parece ser melhor. E também o modelo bayesiano, ele é caro em tempo, né? Não só em memória. Tá, então o terceiro argumento, eu só vou falar só esse argumento aqui, e tá terminando já. Ele é epistêmico no sentido de que ele se baseia em noções veritísticas. Então, a função alfa deve ser preferida em relação à função beta pelo modo como elas se relacionam à função de inacurácia, que é a função mais utilizada, né? Tento argumentar que a ideia de que você deve ter crenças verdadeiras e evitar crenças falsas, ela é um objetivo que tem dois lados, né? Crer na verdade e evitar a falsidade. Mas, de alguma forma, eu penso que o objetivo de evitar a falsidade, ele toma precedência sobre o primeiro. Eu acho que as duas funções, elas precisam concordar sobre isso. Né? A função, né? Então, tem esse problema que eu chamo de o problema dos pares contraditórios. A função beta, do jeito que eu coloquei ela apresenta esse problema, porque ela dá o mesmo valor epistêmico para um sujeito que acredita em ambas proposiçõ'es de um par contraditório e um que acredita em nenhuma das duas, né? Se você olhar aqui, essa primeira equação fala exatamente isso, né? Imaginar que T' e F' aí é o grau de crença que ele tem nas proposições contraditórias. Se ele tem o mesmo grau de crença nas duas proposições contraditórias, o B de TF, o beta de TF e o beta de T mais T', F mais F' é igual, né? Então, a maneira que você tem de lidar com isso, né? Você tem... Peterson tem um artigo propondo isso, por exemplo, é atribuir pesos diferentes para T e F, né? E, obviamente, para lidar com esse problema, você tem que atribuir um peso maior para F do que para T, né? Então, de alguma forma, o objetivo de evitar crenças falsas, ele toma precedência em relação ao objetivo de ter crenças verdadeiras. A função alfa, ela lida com essa questão de maneira até mais automática, porque já se segue da função alfa que você não crê em nenhuma das proposições contraditórias é melhor do que crer em ambas, né? Dado algumas condições que no artigo eu discuto. Tá? Então, se os objetivo de evitar a falsidade toma precedência sobre o objetivo querendo a verdade, na condição 3, o agente não monotônico, ele de fato tem menos coisas falsas no seu conjunto de crenças do que o bayesiano. Você vê no eixo Y, o máximo do não monotônico é 1,5, pouco menos de 1,5, e o bayesiano vai até 20, né? Então, nesse sentido, o agente bayesiano, ele faz o mesmo trabalho com menos crenças falsas. E um ponto, isso daí não contraria os argumentos de Joyce ou de Pedigree, porque esses argumentos só comparam agentes que são opinionados, né? E o não bayesiano não é opinionado. E, além disso, dentre essas funções que levam em consideração tanto a acurácia quanto a abrangência, né? Que leva em consideração tanto T quanto F, a função alfa ela segue bastante de perto a função de inacurácia. Se você olhar aqui o gráfico bayesiano alfa, que é o primeiro, e o F, né, que é a inacurácia, que é o terceiro, você vê que é o mesmo gráfico. Só que simplesmente é flipado, né, verticalmente. Porque, obviamente, inacurácia é um desvalor epistêmico e alfa é um valor epistêmico, que deve ser maximizado, daqui deve ser minimizado, né? Mas você vê que é o mesmo gráfico. E que nessa situação faz todo sentido. Porque é essa situação em que o agente não tem evidências. Então, como ele não tem evidências, não é de se esperar que ele tenha que o conjunto de crenças dele seja compreensivo mesmo, que ele seja abrangente. A questão aí é como minimizar a inacurácia, né? Então, a função alfa, nesse caso específico em que o agente não tem evidências, ela meio que se reduz à função de inacurácia. E isso é uma coisa boa. No caso do não monotônico, o gráfico não é tão igual, mas ainda assim ele tem um formato parecido. Ele primeiro sobe, né, o gráfico de F, né? Ele primeiro sobe, quando chega mais ou menos ali em ponto 2, ele começa a descer.
E é mais ou menos o que acontece também com o gráfico de função alfa, né? Só que, claro, flipado, né? Ele desce, quando ele chega ali mais ou menos em ponto 2, ele começa a subir de novo. Então, eu acho também que essa é uma questão que deve ser levada em conta, tá? Então, só para fechar, né? Tem toda uma parte aqui, uma parte 4 do artigo, que é a discussão, que é a parte maior do artigo, mas... então, a função alfa e beta, elas concordam na maioria dos casos, né? C1 e C2. Se meus argumentos são bons, a função alfa deve ser preferida como medida de valor epistêmico, principalmente quando se trata com agentes finitos, né? Só que a adoção da função alfa tem consequências para os argumentos do livro holandês e para o argumento da acurácia. Por quê? Porque o agente não monotônico, que não cumpre as normas bayesianas, ele tem os mesmos scores, basicamente, que o bayesiano, então não afeta em nada o valor prático dele, e tem valores alfa mais altos do que o bayesiano em algumas situações, né? Na condição 3, quando a possibilidade de postos é acima de 0,35. Então, isso, claro, tem uma discussão mais ampla aí, mas isso leva a colocar em questão as normas bayesianas, né? Em especial, chegar à conclusão de que as normas bayesianas, de alguma forma, são dependentes dessas suposições A1 a 3. E aí a questão é saber por que essas suposições A1 a 3 são mais razoáveis ou melhores ou necessárias em oposição às suposições que eu fiz nessa simulação, que são diferentes do A1 e A3, né? No artigo também eu vou discutir em que elas são diferentes e tal, e o que torna uma mais razoável ou não. Tá? Então é isso. Qualquer dúvida pode falar aí com a gente. Ótimo, Danilo. Obrigado pela fala. Quem tiver algum comentário ou questão, pode já fazer aqui no chat do YouTube. Danilo, uma pergunta um pouco mais prática já, antes que o pessoal faça as questões também. O teu artigo, ele está publicado ou é um draft? É um draft que está na academia? Qualquer coisa eu posso passar o link para o pessoal também? É um draft, está na academia e o link está aqui embaixo, ó, no slide, na parte de baixo, slide, né? http tiny.cc/Dantas Ideal. Ele é um draft, mas talvez ele seja publicado logo, sabe? Ele está tipo na segunda ou terceira rodada de revisões. Mas... Então, estou imaginando que ele vai ser publicado logo na Arquetines, talvez. Mas ainda não está garantido, não. Mas tem um draft lá. Massa, eu vou passar aqui para o pessoal, já para o pessoal. Uma dúvida um pouco mais prática também que eu teria. A programação, tu começou assim, para essa tua pesquisa, por exemplo, tu disse que fez em Java, e essa linguagem foi uma escolha tua, é uma escolha da área, ou tu já fazia programação um tempo atrás? Como é que foi esse aprendizado, assim, Tá. em relação a isso? Quando eu fui fazer doutorado na Universidade da Califórnia, eu cometi meio que um auto de rebeldia, porque, na verdade, depois eu descobri que foi muito arriscado, que eu peguei disciplinas em vários cursos, né? Então, eu peguei disciplina em matemática, Eu peguei matemática, economia, peguei 2 em neurociência, e algum desses cursos que eu peguei foi em computação, né? Então, e daí eu peguei inteligência artificial e programação orientada a objeto. E aí aconteceu que no curso de inteligência artificial, a linguagem que utilizou foi Java. E aí foi a linguagem que eu tinha mais confiança de escrever, sabe? Outro curso que eu peguei de linguagem orientada foi C++, né? Que parece bastante com Java, só que é mais complicadinho, porque você tem que ficar prestando atenção nos vetores que você cria, depois você tem que descriar, senão ele fica lá para sempre, etc. E aí eu achei que o Java era mais simples do que C++, mas só por isso, porque foi as duas linguagens que eu peguei nos cursos, sabe? E aí, como o Java ele tem um problema, né? Porque o Java ele roda na máquina virtual, no computador. Então ele tende a não ser tão eficiente, como por exemplo C++ ou C. Mas como eu também não estava
ligando tanto, né, para a eficiência, né? É um programa, na verdade, quem usa só sou eu. Teve uma época, como eu falei para vocês, que eu cheguei a fazer uma interface, né? Fiz os GIFs ali, fiz um controlezinho para você mexer. Eu tinha a pretensão de fazer testes com humanos, né? De ver quanto que os humanos acertam, fazer as mesmas condições com humanos para ver o que eles agem, para ver se aproxima mais de um ou de outro, sei lá, né? Aí eu tinha feito essa parte gráfica para poder fazer isso, mas acabou que eu nunca tive essa possibilidade, né? Tem uma burocracia aí, né? Tem que fazer. Também eu não sei fazer teste com humanos de maneira correta, assim, né? Que depois vou mandar para uma revista e vai querer publicar, né? Deve ter alguns cuidados para se fazer, e acabou que eu nunca fiz. Aí eu até perdi essa parte gráfica aí. Eu só tenho hoje em dia como tá ali na segura, né? Um triângulozinho, etc. Mas é isso, eu usei Java simplesmente porque foi a linguagem que eu aprendi. Acho que no livro do. Não, no livro do Rosenhoff, que é Pseudocode. Foi porque foi a linguagem que o professor usou no curso. Massa. Não, eu ia perguntar exatamente essa parte de talvez experimentos, já tinha pensado, porque tem um caso que para mim ficou um pouco paradigmático, que é aquele joguinho que tinha do carro do Google, que tinha sobre decisões morais, né? Que era todo um desenho assim que tu decide quem que ele vai matar ou não, né? E coisas assim. E depois de um tempo eles fizeram um artigo sobre essas intuições morais, eu não sei se chegou a ver, tipo, porque no final fazia o jogo, era uma série assim de ocasiões assim de jogos, né? De rodadas e no final tu preenchia algumas informações sobre tu mesmo, assim, onde é que tu vive, quem tu é, gênero, raça, coisas nesse sentido, né? E eu fiquei me perguntando se não tinha realmente interesse nisso, assim, fazer um experimento, porque tu deixa esse jogo na internet, tu vai colhendo dados, né, de bastante gente, assim, em relação a isso. Pois é, mas o pior é que eu não sei fazer, assim, a maneira correta de colher os dados, né, que tipo de perguntas eu tenho que fazer, como é que eu vou seccionar os dados, enfim. Né, sabe, esse artigo, ele me deu algum trabalho de publicar, não está nem publicado ainda, mas acontecia muito de eu mandar para uma revista de filosofia e falar que esse artigo aqui é de inteligência artificial. Ou eu mandar, sabe, aí eu mudei ele, botei uma questão mais sobre de psicologia e tentei mandar para a revista de psicologia. Aí ele falou, não, mas tem que ter os experimentos com pessoas. Aí nisso eu até peguei uma parte desse outro artigo, aí eu falei, pô, não vai... eles nem rejeitaram, na verdade, eles pediram para eu... pediram reviews, né? Só que eu não mandei os reviews, porque eu imaginei que fazer esses experimentos ia dar muito trabalho, porque eu não faço nem ideia, na verdade, de como fazer da maneira correta, sabe? Mas eu tenho interesse de, quem sabe, no futuro fazer isso daí, procurar algum pessoal da psicologia, etc., que tem acesso a estudantes é até fácil ter acesso, né? Mas o modo como desenhar o experimento da melhor maneira. Como é que é? Tem que ser todo mundo no mesmo lugar, né? As condições têm que ser iguais, as pessoas devem saber qual é o objetivo do experimento. Nada disso eu sei, né? Por isso que eu não fiz, mas eu tenho interesse, sim. Ótimo, obrigado, Danilo. Pessoal, alguma questão específica? Algum comentário? Vou botar aqui só na biografia, se alguém quiser ver, enquanto o pessoal está Ótimo. fazendo. O link da tua apresentação, a tua apresentação não está disponibilizada, né? A apresentação está... Eu não Eu sei já se... passei o link para o pessoal do artigo também, qualquer coisa, do draft. Tá. Ótimo.
Qualquer coisa depois a gente retorna, então, para as questões. Pode ser, Danilo? Feito? Pode A ser. gente Então, até Isso. Pode falar. eu ia falar que eu ia até reiniciar o computador para ver a questão aqui do barulho. Então, vai continuar Tá. com outra palestra. Com o Marcelo. Isso. Aí depois retorna e a gente pode ir conversando, então. Tá bom. Então, gente, até, Tá. viu? Até daqui a pouquinho. Então, a próxima... Deixa eu tirar só esse daqui também. Tá conseguindo me escutar, Fantão? Tá ótimo, tá perfeito, Marcelo. Quando eu der um legal, o tu troca. slide ali. Pode ser? Oi? Quando eu der um legal, tu troca? Tu não consegue trocar aqui no StreamYard? Eu acho que até tu consegue. Não aparece? Não. Então tá, feito. Vai falando aí que a gente vai passando. Assim, como é um workshop, eu não vou falar muito da minha pesquisa em particular, mas vai ser uma apresentação bem opinionated sobre o que é modelagem baseada em agentes e noções que eu gostaria que fossem apresentadas para mim e eu tive que descobrir. E aí eu acho que é interessante apresentar dessa forma. Pode passar. Mas antes eu vou dar umas definições preliminares, porque uma modelagem baseada em agentes, pelo menos em ciência política, eu considero uma abordagem, digamos, heterodoxa. Porque se você for pensar quais são os modelos tradicionais usados em ciência política, que é a minha área, costuma ser teoria da escolha social ou teoria dos jogos clássica, né? Principalmente não cooperativa. Então, quando eu comecei a trabalhar com simulação, eu demorei um tempo tentando localizar o que é a simulação em contraste com essas duas abordagens tradicionais em ciência política. Pode passar, Fantão. O que é uma simulação? Foi a primeira coisa que eu me perguntei, né? Porque o que é uma simulação, né? Obviamente é um tipo de modelo, e aí vai ter um debate do que é um modelo. Mas, usando essa perspectiva semântica, um modelo é uma representação, né? Que pode ser pensado como uma estrutura interpretada. Porque uma estrutura no sentido que é um conjunto e um bocado de função mapeando esses conjuntos. Sem que aí, óbvio que isso é uma estrutura lógica e formal, né? O que a gente faz na ciência social é interpretar esses componentes dessa estrutura, mapeando ela para a realidade social. Então, ela é uma representação de algum sistema-alvo social. Beleza? É um tipo de modelo. Pode passar. Certo. Volta. Essa frase é interessante. Uma simulação limita um processo por meio de outro processo. Então, isso já ajuda a localizar o que é uma simulação dentro dos modelos. O sistema-alvo ele tem que ser um processo. E a representação ela também tem que ser um processo. Porque, por exemplo, quando você pega um modelo de teoria dos jogos não cooperativa, a maioria das vezes a intuição é que a gente está representando um processo. Mas a representação não é um processo, se você pensar na teoria dos jogos clássica. Ela é um ponto fixo. Ele não é uma representação dinâmica de um processo. A gente está encontrando um ponto de equilíbrio nesse processo. Mas uma simulação ela é uma representação de um processo por meio de outro processo. Pode passar. Então, elas representam fenômenos dinâmicos. Acho que isso é uma característica especial. Por meio de processos também dinâmicos. E uma simulação ela é computacional quando essa representação ela é um procedimento. Porque ela poderia ser, digamos, uma equação diferencial. E muita gente chama uma equação diferencial de uma simulação do sistema-alvo. E você poderia argumentar, ok, mas a equação diferencial ela vai ser transformada num algoritmo. A questão é o foco. O foco é uma visão algorítmica do processo. Sabe? Isso aqui é uma simulação computacional. Teoricamente falando. Não é só porque a gente roda no computador. Porque o modelo de Schelling que vai ser trabalhado, ele não foi rodado no computador. Ele foi rodado num quadro. Na década de 70. Mas a lógica dele, ela é computacional. Ele define um algoritmo. Pode passar, Fator. Então, ok, uma simulação, ela é a representação de um processo por meio de outro processo. Mas por que a gente vai simular, né? Eu poderia dar uma resposta bem cientificista,
e dizer, não, é uma forma de prever melhor, forma de explicar melhor. Mas eu acho que no final o que a gente está querendo fazer é entender um sistema-alvo, em geral. E eu acho que uma forma que eu, pelo menos, vejo por que eu modelo é porque a gente quer ver o que é que acontece. A gente quer ver o que é possível e impossível dada essa representação. O que é provável e improvável. Porque a gente não tem acesso direto ao sistema-alvo, né? Então a gente brinca com as representações para ver o que é que elas vão nos trazer em termos de possibilidade e impossibilidades. E a questão é que quanto mais dinâmico e complexo é o nosso sistema-alvo, maior a necessidade da gente simular. Porque imagina você fazer isso tudo na sua cabeça, um texto. Você precisa de um intermediário, de uma representação, de um objeto que intermedia o seu sistema-alvo e o que você imagina que está acontecendo. E a graça da simulação é que você tem essa surpresa, muitas vezes, do que você imagina que aquele procedimento que você definiu vai levar a tal resultado, e eu diria que a maioria das vezes não leva. Leva coisas diferentes. Então, você tem uma surpresa por meio dessa delegação para esse intermediário, que é o modelo, que é a simulação. Esse dedo, né? E acho que eu acho que é interessante uma coisa, quando eu estava estudando simulação, que simulação tem muitas formas de fazer, né? E uma forma de você classificar o que é que você está fazendo é por meio desse espectro do contínuo, do que é mais particular e do que é mais geral no seu sistema-alvo. Porque, por exemplo, você pega um alvo geral, que uma pergunta seria, como é que surge discriminação sistêmica? Você não está falando como é que surge discriminação sistêmica no Brasil em 2020. Você está perguntando essa questão geral sobre um fenômeno. Como é que surge segregação espacial? Ou por que a diversidade cultural se as pessoas têm interações homofílicas, que elas costumam interagir mais com pessoas parecidas? Então, como é que tem diversidade cultural? Mas isso é uma pergunta bem geral, né? É um sistema-alvo bem geral. Mas um alvo particular pode ser esse exemplo, tipo, onde é que a gente posiciona centros de ajuda humanitária no Haiti em caso de terremoto, dado a infraestrutura do país e a demografia. Então, ambos, na verdade, todas essas perguntas são respondidas por meio de simulação, particularmente simulação baseada em agente, modelo baseado em agente. Mas há uma diferença gigante no que é que eles estão fazendo usando essa mesma abordagem. E eu tenho umas razões práticas também, né? Por exemplo, dado, ele pode ser ou muito custoso ou simplesmente impossível de obter. Porque, por exemplo, em ciência social, muitas vezes a gente está pensando em termos de... a gente está interpretando o que é que a gente está pensando. E é muito difícil a gente capturar isso com dado, muitas vezes. Então, a gente simula. Óbvio que a gente tem um grounding, está se baseando em alguma coisa na realidade, em dados, mas no final esse não é o dado que a gente vai obter. A gente simula, porque não tem como conseguir obter esse dado. E outra razão é que muitas vezes a gente tem uma representação formal, matemática, inclusive algorítmica, mas puramente matemática, e que ela é estruturalmente impossível de resolver, o que acontece, ou é muito difícil de resolver. Por exemplo, o modelo de Schelling, ele já foi estudado por matemáticos de diversas formas. Mas qual é o ganho de insight sobre a realidade social, de você ter que ter um PhD em matemática para estudar um modelo simples de segregação racial, digamos? Então, é um argumento que Lever faz, o cientista político, que tem vezes que a gente tem pressa para entender. A gente não pode passar 10 anos estudando matemática para entender um fenômeno. Se a gente pode simplesmente simular e o insight vai ser tão bom quanto. Não vai ser tão rigoroso, mas é tão bom quanto. Certo. Então a gente tem uma noção do que é simulação, porque simular, e essa noção de um espectro de possibilidade de alvos. Então, bora ver agora noções básicas de modelagem baseada em agentes. Eu vou chamar ABM, porque se você botar MBA, não dá bom, não. No Google. Então, o ABM é uma classe de modelos computacionais dinâmicos. Eles tiveram ascensão no começo dos anos 2000, eu diria. E essa alta flexibilidade leva naturalmente a uma associação com a área de sistemas complexos. Porque se o sistema é dinâmico e complexo, você precisa de algo flexível para representar isso.
Sobre a ascensão, minha teoria é que simplesmente o computador ficou barato. Orientação ao objeto foi desenvolvida. Então, a gente tem uma infraestrutura técnica, tanto do ponto de vista de design de software, que é orientação ao objeto, quanto do ponto de vista de hardware, que é computador barato. Isso que explica porque explodiu a partir dos anos 2000. Mas a noção de IBM, ela teve precursores com Robert Axelrod na década de 80, James Coleman desde a década de 70 e Thomas Schelling na década de 70. Um cientista político, um sociólogo e um economista, por sinal. E eu considero um caso especial de uma ciência social centrada em agente, que tem, digamos, o principal seria a sociologia analítica, o institucionalismo da ciência política, ou a economia neoclássica em economia. Porque existe, digamos, uma família de teorias em ciência social que elas têm como unidade fundamental o agente. Você explica as coisas a partir desse átomo que é o agente. E outros componentes, mas a unidade básica é o agente. E aí o IBM cai como uma luva para esse tipo de abordagem. Porque se você pega James Coleman, por exemplo, você lê um livro dele na década de 80 e 90, você vê que ele tá chegando o que seria o IBM. Só não tem a tecnologia, mas a teoria por detrás do que ele estava propondo como teoria social viria a ser o IBM, essa abordagem. Então, quais são os componentes de um IBM? O que a gente chama de agente, é engraçado que é agente, porque a gente interpreta ele como um agente. Mas os agentes, do ponto de vista quando você vai programar, é um indexador. É um conjunto finito, discreto, 1 a 10, 1 a 100, e que você indexa um conjunto de atributos. Então, os agentes, eles são indexador para certos atributos. E aí eles determinam procedimentos, que são algoritmos, que vão falar o que os agentes devem fazer, dados esses atributos. E, por fim, como é dinâmico, a gente precisa de outro indexador, que é o tempo, né? Que é tempo. Que aí é um grande problema metodológico justificar esse mapeamento do tempo da simulação para o tempo da realidade social, que é algo que tem que tomar um cuidado. E eu falo que pode ser mais de um indexador, porque você pode ter vários tempos de uma simulação. Você pode ter vários indexadores. E aí é outro problema metodológico de como é que você organiza esses indexadores em certas unidades. Agora, esses são os componentes básicos. Eu acho que é interessante a pessoa ter uma noção também de certas definições técnicas que lhe permitem ler um modelo de maneira muito mais rápida. Porque ele sempre tem os mesmos componentes, sempre as mesmas noções técnicas. Por exemplo, uma iteração é o termo que se usa na literatura para um passo. É um passo de um laço, de um loop. E ela é a aplicação desse procedimento do modelo segundo esse índice do tempo. E aí os agentes atualizam os atributos de acordo com esse procedimento. E o valor desse atributo no agente é o seu estado. Porque ele vai variando, então quando você recorta no tempo e pega esse agente, ele tem um estado para aquele atributo. E se você pegar todos os agentes, todos os seus atributos, e você vê esse conjunto, a gente tem o que a gente chama de configuração. A configuração são todos os estados de todos os agentes naquele recorte da interação. Pode passar, Fantão. E aí a gente tem o que a gente chama de condição inicial, que é o setup, em inglês. Se alguém googlar IBM setup, vai ser a mesma coisa que configuração inicial. E a partir dessa configuração inicial, que é quando a gente inicializa os atributos dos agentes, a gente vai aplicando esse procedimento em cima desses atributos. E a cada passo do indexador tempo. Mas note que para você iniciar, você precisa de uma parametrização, que é a maneira como você vai definir como é que você inicializa os atributos dos agentes. Ou seja, implicitamente a gente tem um outro procedimento aí, que é você ter variáveis que mapeiam essas variáveis para os agentes. Geralmente são distribuições ou coisas do tipo. Então, é um procedimento que ele não é determinístico na maioria das vezes. Ele tem uma natureza aleatória. E uma execução do modelo
É a noção intuitiva de rodar um modelo dado uma parametrização. Pode passar. Mas note que eu falei que a parametrização ela tem um procedimento implícito. Na maioria das vezes, ele é de natureza aleatória. Então, a única execução, ela não lhe permite captar o mapeamento entre parametrização e o que está acontecendo no sistema. A maioria das vezes, você tem que repetir a execução do modelo. Dessa forma, uma mesma execução ela pode ser repetida várias vezes. E cada execução ela é rodada por ter iterações. Então, esse número de iterações por execução é o que a gente chama de comprimento, ou length, da simulação. E eles têm um componente extra, que também é algo que é interessante pensar, que são os espaços. É interessante pensar porque, muitas vezes, eles são implicitamente definidos por meio do procedimento. Por isso que eu coloco como extra. Porque, por exemplo, você pode só ter uma população de agentes com seus atributos e você define um procedimento em que implicitamente você está criando uma rede entre os agentes. E aí você tem que ter um modelo generativo para entender qual é a topologia de redes que esse algoritmo está gerando. Então ele é definido implicitamente. Mas ele também pode ser definido explicitamente ao criar um modelo. E eu diria que a maioria dos frameworks tem ferramentas para fazer isso. E os espaços eles podem ser ou uma rede, um grafo, ou um grid, que eu traduzi como grade, que é um espaço discreto. Você tem patches e tem um espaço discreto. Ele pode ser um espaço contínuo, um espaço de floats. Pode ser até um mapa, tipo um rasterized data que você pode rodar por cima desse mapa, que é bem legal, né? E aí, obviamente, você pode combinar esses tipos de espaços no mesmo modelo, mas aí complica, né? E outra coisa que eu acho muito importante, que muitas vezes não é falado, é que lembre que a gente tem um sistema-alvo. Então, quando você faz um modelo, a gente, na verdade, quer entender o sistema-alvo por meio de medidas que a gente extrai do modelo, numa simulação. E essas medidas são sempre recolhidas por um procedimento que é um coletor de dados. Então, isso é bem extra, mas eu acho que ajuda para quem está começando a entender a arquitetura do software que eles vão usar. E eu faço uma distinção ainda a mais, que eu só chamei de procedimento, né? Mas você está estabelecendo uma série de regras que os agentes vão seguir. Eu costumo diferenciar as regras de comportamento e interação dos agentes das suas regras de atualização. Porque isso facilita na hora de desenhar um ABM, porque uma coisa é como você coloca os agentes para interagirem. Ou porque essa mesma forma de interagir pode ter várias formas de atualização. Então é interessante fazer essa distinção na hora de desenhar um ABM. Ok, eu tenho um bocado de notação aí, de conceitos. Então, bora ver alguns exemplos desses conceitos. Considere um modelo de Axelrod, de cultura. O problema é aquele, digamos que as pessoas elas são homofílicas e como é que a gente consegue explicar, então, uma diversidade cultural dado a homofilia? Então, isso é uma visualização da configuração do modelo. No primeiro, a gente tem a configuração inicial. E cada agente, na verdade, é cada quadradinho desse. As linhas, elas são simplesmente o quão parecido eles são com o seu vizinho. E note que há uma noção de vizinhança que é importante em grades. Provavelmente a vizinhança aqui é simplesmente todo mundo ao seu redor. E tem uma noção também que essa vizinhança ela pode ou dar a volta ou ela simplesmente parar nesse quadrado. Se ela dá a volta, quem está na quina é vizinho do cara da outra quina. Entendeu? Pode passar, Fábio. Certo. A gente tem esse modelo. Mas bora ver. Qual é o espaço? É uma grade. Quais são os atributos dos agentes? Primeiro é a posição na grade. E o segundo é um vetor de 5 características, que ele vai chamar de que é a cultura da pessoa. E cada característica ela toma valores de 0 a 9. Beleza? Então, um vetor, que pode ser 001, 003, são 5, né? 0001, coisas assim. E qual é o procedimento? A gente sorteia 2 vizinhos. Na verdade, você sorteia um, e depois você vê quais são os vizinhos, e depois você sorteia o vizinho. E aí,
o agente que a gente sorteou, ele vai sortear uma das suas características. Perceba que tem um bocado de sorteio, que para fazer conta seria horrível, né? Aí você sorteou os vizinhos, sorteou uma característica de um dos agentes. Se o vizinho J de I, ele tiver a mesma característica que a gente sorteou, eles têm uma troca cultural. Perceba que até agora a gente só tem uma regra de interação. A regra de atualização vem a partir do momento que ele diz, ok, a gente vai ter uma troca cultural. Se houver a troca cultural, I vai assumir o valor de uma das características de J que eles diferem. Porque eles são iguais em uma característica no vetor. E aí, se eles têm essa característica igual, então o I vai pegar uma outra parte do vetor e transformar no que J tem. Beleza? Então, esse é o modelo de Axelrod. Esses são atributos, os componentes básicos. E aí você vai ver que todo modelo baseado em agente, ele vai ter esses atributos básicos, essas noções fundamentais. Pode passar. E aí, veja, eu falei que é importante pensar que tem medidas. E Axelrod, ele definiu como principal medida o número de regiões estáveis. Volta ali para a imagem, por favor. Percebe que na última imagem, a gente tem 3 regiões estáveis, né? A gente tem esse quadrado, esse Tetris aqui e o Tetris do canto. Provavelmente, eles são estáveis. Porque depois de 80 mil eventos, ninguém se mexe aí. Então, é isso que ele está querendo calcular. Porque essa medida de regiões estáveis seria uma medida de diversidade cultural. Então, ele tinha aquele problema, como é que a gente explica a diversidade? Ele cria um modelo com procedimentos, mas ele tem uma medida que ele vai extrair do modelo para voltar ao sistema-alvo. Beleza? Pode passar, Valton. Pode passar lá para frente. Ok, volta. Outra coisa importante. O modelo tem parâmetros. Então, quando você vai fazer um design de um modelo, você tem que ver o tamanho por exemplo, nesse modelo, o tamanho da vizinhança. A gente pensou que o vizinho é os que estão ao seu redor. Mas por que não é os que estão ao seu redor e os que estão ao redor do seu redor? Entendeu? Qual é o tamanho do vetor? A gente falou que tem 5, mas por que não 10? Mas vai ter um impacto nisso, porque se a gente sortear, a probabilidade de ser igual difere a depender do tamanho do vetor. E difere a depender do número de características que a pessoa tem, principalmente. E para inicializar, a gente precisa de uma distribuição, para sortear os vetores iniciais. Provavelmente eles usam uma distribuição uniforme. A condição normal. Ou uma quase normal, né? Outra é o número de agentes, né? Talvez que isso tenha um impacto na dinâmica. Um outro exemplo que eu gosto muito desse modelo, é um modelo de competição partidária. Esse é um modelo base. Ele tem um livro, na verdade. Os dois têm um livro tá. Sobre competição partidária. A pergunta é a seguinte: qual é o comportamento, quais as estratégias dos partidos numa campanha, numa competição eleitoral, dado que existe uma pressão para eles ganharem voto, né? E dado também que se sabe, do ponto de vista matemático, que se a gente tentar colocar uma otimização num sistema contínuo, bidimensional, computacionalmente, muito provavelmente intratável, você tem um comportamento ótimo nesse espaço, com esses incentivos. Então, nesse modelo, o que ele faz ele define 2 tipos de agentes. Esses setinhas são os líderes partidários ou os partidos. E essa bola branca, na verdade, por debaixo, elas são os eleitores. O espaço é contínuo, 2D. E o eleitor, ele simplesmente se posiciona, e o papel dele é só esse, praticamente, e votar. E aí ele vota no partido que estiver mais próximo dele. Beleza? Mas existem diferentes estratégias que os partidos podem usar, dada essa distribuição e dado que os eleitores votam no candidato mais próximo. Na primeira imagem, a gente tem todos os partidos são do mesmo tipo, que é um agregador. É uma regra de comportamento. E o agregador, ele tenta se aproximar do centro de gravidade de quem votou nele, a cada passo. Note que isso, depois de você rodar várias iterações por um certo comprimento, eles convergem para uma divisão simétrica do espaço.
Mas completamente diferente a imagem da direita, porque eles estão tudo misturado, né? A questão é que esse é um outro tipo de partido, é um partido em que eles estão caçando votos, são hunters. Se eles receberam mais votos agora, eles se movem na mesma direção que eles se moveram antes. Se eles receberam menos votos do que na interação anterior, eles se movem na direção contrária. Então eles ficam explorando o espaço para ver onde é que eles ganham mais votos. Isso seria o partido que simplesmente quer ganhar voto. Ele não, ele não quer dar um suporte ao seu, tipo, a quem votou nele. Ele quer simplesmente ganhar voto, quer ganhar. Pode passar. Então, bora usar a mesma metodologia. O espaço, 2D contínuo. Atributos, posição do espaço e tipo. Ele é eleitor, líder partidário, e o líder partidário ele pode ser um hunter, sticker ou aggregator. Qual é o procedimento? Eles votam nos candidatos mais próximos dos eleitores. Se for do tipo eleitor, vote no candidato mais próximo. Se for do tipo líder partidário, se reposicione. Se for um sticker, fique na mesma posição, independente do resultado. Que seria um partido profundamente ideológico, né? Ele quer marcar posição. O Hunter, eu já expliquei, né? Se move a depender do percentual. E o Aggregator, ele se move para o centro de gravidade de quem votou nele. Então, ele quer agradar quem está votando nele. E aí, tem algumas medidas para entender, né? Porque isso é um modelo... Parece um toy model, mas, tipo... ele já é bem complicado para analisar. Mas... Eles definem 3 medidas, eles não definem uma medida, eles definem 3 medidas para esse modelo. Porque como ele é ligeiramente mais complicado, uma medida ela vai lhe enganar, se você só usar uma. Então, por exemplo, a excentricidade, que eu trazer como excentricidade, eccentricity, é a distância média dos partidos do centroide de todos os eleitores. Se você tem uma distribuição de eleitores, o centro de gravidade dessa distribuição é o centroide. É o ponto que melhor balanceia todos os outros pontos. Então, a excentricidade partidária seria a média da distância dos partidos para esse centroide. Já a representatividade seria a média da distância média dos partidos dos seus eleitores. Se você pegar um partido, certas pessoas votaram nele, mas elas têm uma distância para esse partido. Então, você pega todas as pessoas que votaram nesse partido, você tira a média dessa distância. Essa é a representatividade do partido. Mas para você entender a representatividade do sistema, você tem que tirar a média da média. E outra medida é o número efetivo de partidos, que é basicamente quão fortes são os partidos. Que é 1 sobre o somatório do percentual de votos que eles ganharam ao quadrado. Então isso lhe dá uma medida de quão fortes são os partidos, qual o número efetivo de partidos. E aí você vê que tem muitos parâmetros já. Número de partidos. Qual foi a distribuição que foram usados para os posicionamentos dos eleitores? Qual é a função de distância dos eleitores? Qual a proporção do tipo de partidos? Porque naquelas imagens que eu mostrei, só tem um tipo para cada simulação. Mas eles misturam os tipos. A graça é essa, né? Mas aí já é bem complicado. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que ambos os modelos que eu mostrei tem fácil na internet. Para quem quiser pegar o código e simular, tem muito fácil na internet. Ambos. Foi planejado, por sinal. Pode passar. Certo. A gente viu o que é simulação, a gente viu quais são os componentes básicos, viu que é interessante usar essas noções que eu dei para analisar o que é que os modelos estão fazendo. E aí agora eu vou dar uma coisa que é meio que veio com a prática. Coisas que não me ensinaram, mas que eu aprendi ao longo dos anos. E alguns cuidados metodológicos para fazer simulação. Acho que um dos principais, se não o principal problema, é o excesso de flexibilidade desse tipo de técnica, de abordagem. É meio que um problema primo do problema de dimensionalidade, da maldição de dimensionalidade. Que, exatamente por ser tão flexível que você consegue tratar de questões gerais, tratar casos bem específicos, você meio que se enrola, você dá a corda para si mesmo para se enforcar depois. Então, minha dica, que é uma pessoa que já trabalhou com isso há alguns anos, é que você tem que constranger no nível do design. Escrever código é uma das últimas coisas que você faz. Você tem que ter um design para você... Porque é muito legal, né? Você pode ver as coisas rodando, você faz os gráficos interativos. E aí, se você não fez um design da simulação, você vai se enrolar.
pontos de falha que eu já vi rolando muito. Primeiro é que quando pessoas definem os procedimentos, eles definem porque eles acham, deve ser assim. Mas por que é assim, não de outro jeito? Você, ao escrever o código, você vai ver que você tem muita liberdade para definir diferentes formas. E a forma como você define, você tem que ter um cuidado de entender o porquê é essa e não outras formas. Outra que é um problema sério é o excesso de parâmetros. Porque se você tiver muitos parâmetros, um modelo muito simples, ele vai levar 1 semana para você analisar. Porque você vai ter que fazer um tipo de varredura, ou você vai estar simplesmente mostrando um resultado espúrio. E eu acho que outro problema geral é a falta de clareza sobre qual é o sistema-alvo. O que é que você está querendo fazer? O que é que você está querendo explicar? E a partir disso, você tem que derivar medidas antes de escrever o código. Você tem que ter noção como é que esses procedimentos que você vai passar, eles vão levar a certos comportamentos sistêmicos que nos permitem entender o sistema-alvo. Então, algumas formas de constranger essa técnica, obviamente, conhecimento prévio, teoria, né? Fazer conta, formalização. Se você vê o modelo de Lever, ele, na verdade, a despeito de ser um modelo profundamente flexível, bem heterodoxo, ele se baseia em décadas de modelagem matemática na ciência política. Isso que permite ele definir medidas de maneira tão rigorosa e analisar tão bem o modelo. E dependendo do que você está querendo fazer, dados também pode ser interessante. Porque você pega algumas coisas que são parâmetros, no lugar de você simplesmente, essa distribuição, você pega uma distribuição que existe na realidade, que você tem, e você calibra esse parâmetro por meio dessa distribuição. Você pode, inclusive, usar a média como uma constante, em que ele deixa de ser um parâmetro e vira só um valor local na simulação. Você não precisa analisar porque ele varia, porque você sabe que, na realidade, ele está naquele espaço da expectativa de uma distribuição. Outra coisa que não se fala, mas como é o workshop, eu acho que é uma dica fenomenal ser dado, é que, ok, eu aprendi a fazer um IBM, e aí, o que é que eu faço com isso? Geralmente, a gente não pensa na análise quando está começando. Eu não pensei, sofri um bocado. E eu recomendo a pessoa ir brincando, mas quando pensar, não, eu vou fazer um modelo que eu vou publicar. E aí, na hora do design, você começar a pensar como é que você vai analisar. Porque isso vai lhe ajudar muito, porque é menos corda para se enforcar. Uma coisa que 90% dos artigos que eu vejo, eles não fazem, é justificar o número de iterações, o tamanho de uma execução. Por que você vai rodar 10 vezes, ou 100 vezes, ou 1000 vezes, ou 80 mil vezes? E como eu falei, quando você inicializa, ele tem uma aleatoriedade. Então você repete. E o que é que as pessoas fazem? As pessoas dizem, eu vou rodar 30 vezes. Isso é um absurdo, né? Rodar 30 vezes é aquela rule of thumb, aquela heurística de 30 já dá para usar estatística, né? Mas existem técnicas para isso, que aumenta o custo de você fazer. Mas é aquela coisa, né? Você quer descobrir a verdade ou você quer publicar um modelo, né? Então, noções de processos estocásticos, eles vão lhe ajudar nisso. Que até o momento, melhor explicação disso está no livro de Lever. Outra coisa é que se você tem uma parametrização, você tem que fazer uma análise de sensibilidade. Porque pode ser que você está capturando um comportamento que ele não é o típico daquele parâmetro. Se você não faz uma análise de sensibilidade, se você não faz uma varredura, você pode estar publicando um resultado que é espúrio. Então, idealmente, o que você tem que fazer por meio da teoria é restringir ao máximo os valores que seus parâmetros vão tomar. Mas se você não conseguir restringir para além de uma constante, se você tiver algum intervalo, você tem que fazer análise de sensibilidade. Porque aí você vai entender o que é que está acontecendo nesse mapeamento entre parametrização, condição inicial, e as medidas do sistema, que é o que a gente está querendo entender. E, por fim, geralmente, a gente fala que análise é a última etapa, né, de um modelo. Mas eu penso que talvez seja interessante você pensar a análise enquanto vai fazendo o design. Tem esse princípio na simulação que veio de Axelrod, que é KISS, Keep It Simple, Stupid. E esse é um princípio regulatório assim na comunidade de simulação social.
E se você combina isso com design interativo, eu acho que é bem interessante para você não se perder. Como assim? Você reduz ao máximo o número de parâmetros e procedimentos. Você faz a simulação mais simples que você puder. Se ela não explicar o que você está querendo, você adiciona uma coisa. E a cada etapa você vai analisando. E ao analisar, você vai contrastando os seus designs. Até que você converge para o design que você quer. Que é isso que o sistema, eu quero capturar do sistema. Entendeu? Eu acho que é uma técnica super interessante, porque você analisa enquanto faz o design. E isso permite que você não se perca ao trabalhar com modelagem baseada em agente. Outra coisa, isso eu já conversei com o Phantom várias vezes, que o código de simulação, ele é mais uma superfície para o erro. Porque você pode simplesmente errar no código. E do ponto de vista de design de código, a simulação é a tempestade perfeita para bug. Porque é um tipo de código em que, se você mexe uma coisa na linha 300 do seu código, você vai estar atualizando uma variável que está na linha 3. Então, é um fluxo de execução que não é linear. Então, é muito fácil de você errar. Então, eu recomendo que quem trabalha com simulação, principalmente no workshop que você vai pagar assistir com um amigo, com um colega, é que você compartilhe. Programação é atividade social. Então, você compartilha seu código, revisa do amigo, faz pair programming, testa. E aí você tem uma segurança que você não está publicando um artefato, né, que chama. O termo é artefato, sinal, na comunidade. Que é basicamente um bug. Você tem um bug na sua simulação. Tem 2 casos de erro que eu acho fenomenais, assim. Um acabou de acontecer, né? Eu compartilhei com o Phantom. Acho que faz um mês que Paul Smaldino, descobriram que um artigo publicado dele tinha um erro. E que, se você corrigisse o erro, mudava o resultado. A questão é que Paul Smaldino é um dos principais simuladores sociais que tem hoje em dia. Se Paul Smaldino introduzir um erro, o cara que trabalha com isso há décadas já, só fazendo simulação, todo momento. Imagina, tipo, não é uma questão de chatice, não. Outro é Herbert Gintz. Herbert Gintz, ele também trabalha com simulação há décadas. E ele publicou um artigo que ficou muito famoso sobre alguma coisa de comportamento de mercado, em que anos depois as pessoas tentaram replicar e descobriram que não rolava. E foram olhar e tinha um erro besta de código. Mas quando você corrigiu o erro besta, a simulação, o comportamento desaparecia. Então, algo que ele pensava que era uma descoberta sobre a realidade social era simplesmente um bug. Então, revisão, pair programming, teste são necessários na hora de fazer simulação. É uma atividade social. Só para concluir, que eu já falei um bocado. Assim, simulação, hoje em dia, a tendência é continuar crescendo, né? Um bocado de gente aprendendo a programar. A gente tem tendências de cada vez mais programação em diversas áreas. Então, é natural que a simulação ela vá crescendo também. Talvez nunca se torne hegemônico como uma técnica, mas ela vem crescendo. Então, hoje em dia, é bem diferente, digamos, na década de 90, começo dos anos 2000, em que a pessoa tem que programar em C++ ou Java, que é um horror, né? Danilo se garante por escrever em Java, porque não é fácil, não. Hoje em dia, vamos apresentar aqui, tem Python, tem R, tem até software dedicado, que é NetLogo, que eu não recomendo, porque o ideal é você ter uma flexibilidade de uma linguagem de programação de verdade, mas para começar, é ótimo. Então, todas as principais linguagens de computação científica hoje em dia têm frameworks e pacotes para fazer simulação baseada em agentes. E qual seria a fronteira? A fronteira, acho que a fronteira natural, dado o espírito do tempo, é a combinação com dados, né? Tudo a gente agora usa dados. E outras coisas é combinação com aprendizado de máquina, com inferência causal, que é super interessante. E, em geral, com essa infraestrutura técnica de inteligência artificial. Porque, tanto do ponto de vista de software, por exemplo, compiladores, linguagem de programação probabilística,
quanto do hardware, né? De você conseguir jogar sua simulação na GPU e não passar 2 semanas, feito eu passei no meu mestrado, rodando no laptop. Hoje em dia tem técnicas que você consegue jogar na GPU e roda em 3 horas, 2 horas. E para quem tiver interesse, numa visão bem futurística, assim, de como você pode fazer isso, dá uma olhada nesse artigo aí no Archive, que é o Simulation Intelligence, que é uma visão bem futurística do que, o que a gente pode fazer com simulação nesse jogo com inteligência artificial, inferência causal, coisas do tipo. E é isso. Quem quiser dar uma olhada nas referências aí, também tem. Mas eu compartilho contigo. Eu já compartilhei, né? Compartilhei com a galera os slides, porque tem um bocado de coisa de filosofia, por sinal. De filosofia da modelagem. Posso enviar também. Eu vou mandar para o pessoal, então, no workshop também os slides. Manda. Eu vou te mandar também uma coisa que eu esqueci. Algumas revistas que publicam simulação social. Que eu esqueci de colocar. Que a pessoa vai descobrindo ao longo dos anos, né? É um conhecimento não declarado que você adquire. Mas, brigadão, Marcelo. Eu vou colocar o Marcelo e o Danilo aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário específico sobre as 2 palestras, fiquem à vontade. Marcelo, eu vou já fazer uma pergunta assim. Tu colocou ali que o pessoal pode escolher em grande medida o tipo de linguagem de programação, né? Especificamente para simulação, tem alguma que tu recomende? Assim, eu sei que tu já tem um viés, mas qualquer coisa, falar para o pessoal, e não só a linguagem, mas algum curso, se tem algum curso ou também material assim para quem está começando e quer trabalhar com modelagem baseada em agentes, se tem até algum paper específico assim, porque esse tipo de modelagem é bastante flexível, né? A gente começou a conversar para fazer um paper que nunca saiu assim, além da conversa, mas a gente se conheceu, então foi bom. Que era para a modelagem da filosofia política do Hobbes, assim, que é possível fazer e tudo mais. Tem até alguns modelos específicos de uso, por exemplo, na modelos de razão pública do Rawls, né, que o pessoal faz também em relação a isso. Então, se tu tiver algum material também para o pessoal já pegar. Não, eu compartilho contigo uma lista, mas assim, só de falando assim, sobre o material, no Complexity Explorer tem um curso de simulação baseado em agentes, que é em NetLogo, mas o curso é bom, é bem bom. Eu recomendo, me ajudou. Acho que é o melhor curso que tem. Talvez tenha alguma coisa no Coursera, mas esse do Complexity Explorer é bem bom. É em NetLogo, mas aí você migra para a sua linguagem. E ele ensina parte desses componentes que eu ensinei. Ele também ensina, talvez não com a mesma nomenclatura. Em coisa de teoria política, tem um bocado de coisa, né? Tem vários artigos publicados que eu posso mandar também, que é tipo, democracia deliberativa, Rawls, Hobbes, tem um bocado de coisa. O ideal é você ler o máximo possível, brincar e replicar o máximo possível. Agora, sobre linguagem, assim, tem várias opções, né? Em geral, o ideal é que a linguagem ela dê um suporte à orientação ao objeto, né? Porque vai lhe ajudar pra caramba. Então, as mais tradicionais seriam o Java e o C++, né? Que tem frameworks. Mas o custo de entrada é alto, né? Eu diria. Então, Python é bem mais fácil de aprender, mas a performance é horrível, né? Mas, para começar, é ótimo. Até porque é muito flexível. E aí você também, para começar, você usa e se a performance não é muito ruim, você consegue resolver usando algumas técnicas em Python, tipo Cython, coisas do tipo. Eu uso em Julia, mas... E o framework, o pacote, no momento, eu acho que ele está bem bom. Eu também recomendo dar uma olhada em Julia. Eu não sei se eu faria simulação em R. Se eu fosse fazer em R, eu faria, na realidade, em NetLogo, porque tem um pacote de ponte entre NetLogo e R, que você pode controlar o NetLogo pelo R, porque a orientação ao objeto do R é meio estranha. Mas, então, depende do seu background, né?
Se você quiser algo que é bem delineado já faz algum tempo, Java C++ e a performance vai ser melhor. Mas se você quiser algo mais flexível, mais fácil de aprender, Python, Julia, e pode até ser NetLogo, mas eu não recomendo ficar só no NetLogo, porque você perde algumas flexibilidades que você tem ao programar você mesmo. Só usando um pacote, você precisa fazer do zero, pode usar um pacote que lhe ajuda. Massa, muito obrigado, Marcelo. Eu fiquei de fazer outra pergunta para o Danilo também, que é para o pessoal que tem interesse em começar, por exemplo, a epistemologia computacional, assim, tipo, tanto o que tu gostaria de ter ouvido quando tu começou, né, a trabalhar com isso, e se tem alguma literatura, assim, recomendável para iniciar isso também, né, como é que está o campo, assim, tá em bastante ascensão, tu acha que tá ainda incipiente, como é que está isso, assim, em relação à comunidade? Tá melhor o microfone agora? Linux é bem melhor, né? O Windows sempre dá problema com esse microfone. No caso da epistemologia, o primeiro ponto você tem que primeiro ponto de escolha é saber se você quer fazer epistemologia social ou epistemologia individualística, vamos dizer assim. Não tem um nome, mas vamos dizer assim. Se for epistemologia social, é bem mais fácil entrar. Primeiro, porque já está muito mais desenvolvido o trabalho com simulação, e você tem até programas. Claro, um modo de você usar um programa que você vai estar usando um modelo específico que o cara vai deixar aberto ali para você alguns parâmetros só. Mas você tem, por exemplo, Laputa, que é um programa de simulação em epistemologia social, em que você consegue variar alguns parâmetros, né? No caso da epistemologia social, é mais próximo do trabalho do Marcelo, né? Vai ser grafos, né? Cada agente vai ser um nodo do gráfico, só que a gente vai ser muito mais simples, né? Vai ter um algoritmozinho ali geralmente vai ter uma crença ou duas, vai trocar a crença com os vizinhos, mais ou menos como o Marcelo falou. Você tem, por exemplo, o Laputa, que é desenvolvido pelo Olson. É fácil de achar na internet. Tem os artigos dele próprio ensinando como é que usa e fazendo algumas simulações. Tem um artigo dele de 2013, eu não vou lembrar o nome específico, mas só você olhar lá no Laputa, olhar os caras que fizeram e procurar os artigos dele. Né? E esse modelo especificamente tem muito trabalho em epistemologia social utilizando esse modelo. Né? Outro modelo também bastante comum que as pessoas usam é o HK, né? Não vou saber falar o nome aqui, Hodgson, Krausen, um negócio desse, que também dá para utilizar, um modelo bem simples e tudo mais. O problema da epistemologia individualista, e talvez isso explique por que eu uso Java, é que agora é como se estivesse dando zoom em um agente só, né? E a questão toda aí é como esse agente raciocina. Então, por isso, você acaba tendo que ter mais controle dos processos internos do agente, né? Então, por isso que eu não sei um caminho mais fácil. Se eu soubesse, talvez eu tivesse feito o caminho mais fácil. Eu não sei. Você tem poucos trabalhos em epistemologia individualista, para falar a verdade. Né? Nessa semana saiu um compêndio de epistemologia organizado pelo pessoal da UFSM, e tem um verbete meu que é sobre epistemologia computacional, e ele é basicamente uma análise da bibliografia, entendeu? Então lá tem vários artigos falando, né? Então, artigos de epistemologia social tem milhares, artigos de epistemologia individualista não tem muito. Você tem, por exemplo, Pollock, que é um cara que fez algumas coisas nos anos 90, utilizando uma linguagem bem estranha agora. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ele tinha um projeto chamado Oscar. E aí é isso, você não tem muita coisa. Então, eu não sei nem como ajudar muito, assim. Só mesmo o que eu fiz mesmo. Entrando em contato contigo, então. Fica. Pode ser. Para quem quer trabalhar, entrar em contato contigo. Estou tentando ver aqui qual foi a linguagem que o Pollock usou, mas foi uma parada assim, bem anos 90, assim, que não se usa mais, assim. Não é Prolog, não, mas é algo tipo Prolog, assim. Mas, enfim.
Mas é isso, assim, se for entrar na epistemologia social, que é um campo na epistemologia que está crescendo muito, né, com motivos bons para isso, acho que até é um campo bom para entrar em questão de publicação, está rolando muito seminário sobre isso e tudo mais. Eu acho que o caminho é bem facilitado, você começar utilizando, como Lisp Lisp mesmo. Né, Lisp também é uma linguagem bem estranha, né? Baseado lá naquelas funções, na função lambda, né? Então, se fosse o caminho, eu acho que é bem mais simples. Eu acho melhor você começar exatamente usando um desses modelos que já vem pronto, e aí depois ver suas necessidades, né? Pô, tem algo realmente que você quer fazer que esse modelo não faz, aí você vai tentar procurar outra coisa, né? Acho que acho que a gente não tem que estar com fetiche de programar diretamente, assim. Tem que ver o que é que você precisa. Se você está conseguindo se virar com Laputa, sorte sua, você vai publicar, pode ter resultados bons, né? Inclusive, tem algumas vantagens, porque é um modelo que já está testado, já tem os parâmetros, você tem uma base de saber como é que você vai discutir aqueles parâmetros, porque você vai ter outros artigos utilizando parâmetros parecidos, etc, etc. É muito mais difícil você começar do zero, que às vezes tem muito trabalho para entender o que está acontecendo, né? O Marcelo falou isso, né, na questão do bug, etc. Minha tese é de 2016, né? E desde então eu estou tentando entender o que acontece nessa simulação, assim. O que é realmente resultado, o que é um parâmetrozinho ali que você muda e vai mudar tudo, é bastante complicado mesmo. Então, se você tem esse interesse em epistemologia social, eu indico que você comece por aí. Ótimo, obrigadão, Danilo. Eu acho que é isso, então, pessoal. Eu realmente queria agradecer novamente a participação do Danilo, do Marcelo. Valeu mesmo. Se vocês tiverem algum interesse, podem entrar em contato com eles, né? A gente vai liberar os materiais também, passar para os inscritos, certo? No workshop. E a gente se vê daqui a 15 minutinhos, a gente se encontra ali no Google Meet para começar, então, a fazer as primeiras simulações. Valeu, pessoal. Obrigadão mesmo, viu? Até mais. Se cuide. Valeuzão, Fantão. Foi massa.